Das mãos dos perigosos e enlouquecidos moradores de esquinas, às festas da elite social, de rituais que remontam o Egito, Grécia e praticamente todos os povos da antiguidade, até as religiões atuais. Épocas diversas, culturas diversas, contextos diversos. E a droga presente em todos eles. A bem da verdade se sabe que a droga sempre existiu e esteve presente nos contextos religiosos, místicos, terapêuticos, festivos, entre muitos outros. Deste modo, pode-se considerar que a história das drogas é uma história inserida dentro da história da humanidade. E o passar dos anos tão somente fez variar o papel que essas substâncias desempenham e o uso que se faz delas em cultura a tal ponto que de práticas sagradas as drogas passaram a ser vistas hoje como epidemia social. E por isso, infelizmente, está sendo normal a sua evolução. Retratos e Histórias recebe hoje o Sr. João Bonifácio, fundador e presidente da comunidade terapêutica Fazenda Esperança, e a psicóloga Gisele Sena. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo certo. Como é que está lá na fazenda? Primeiramente, boa noite. Eu também quero cumprimentar os ouvintes da TV Cidade, canal 14, né? E a Fazenda Esperança, a gente está lá naquela batalha de sempre, né? Sempre lotada, a procura é grande, a demanda é grande, né? E a gente hoje contamos com 54 residentes lá acolhidos, usuários de drogas e álcool. Uhum. Isso na ala masculina. A gente tem ala feminina também, que a gente conta com 15 mulheres também usuárias de drogas, porque o índice de mulheres femininas que usam droga é altíssimo também, né? Então a gente tem essas duas unidades. Dentre esses 54 que tem na ala masculina, 9 deles são adolescentes, usuários de drogas também. Normalmente começa nessa idade, né? Exatamente. Como o tema que tu abriste aí, né, que a droga não é uma novidade. A droga, ela é milenar. Ela faz parte da história. Né? Tá junto com a nossa... É uma tradição que virou uma cultura errada, né? Errada, exatamente. Até antes de começar com as perguntas, a qualquer motivo de comemoração é comemorado com álcool. Exatamente. Né? Eu conquistei isso. Vamos abrir um champanhe, vamos abrir um vinho, vamos isso, aquilo. Ou seja, é o álcool inserido sempre dentro da família, sempre dentro da sociedade. As pessoas não sabem que a gente tem uma adrenalina natural, que a gente tem todo um sistema, uma dopamina, que provoca o prazer nas pessoas. Isso é natural. O problema é aos nossos pensamentos. De que maneira que nós liberamos isso? A dopamina, para a gente ter prazer naquilo que faz, em tudo que a gente faz. Né? Então, muitas vezes as pessoas não estão tão estressadas, né, que buscam o prazer de uma maneira mais fácil. Mas é um prazer que depois destrói, é momentâneo, que causa sérios danos para a saúde, né? Um problema social e também na questão de ciberviolência e também nas doenças que causam no organismo e no sistema nervoso central. Então é um problema milenar que as pessoas nunca se atrelaram para combater isso, né? Pelo contrário, se associam sempre cada vez mais. E as drogas, elas foram sempre cada vez mais modernizando, né? E virou uma substância de uso social. Isso a gente tem combatido, porque ontem eu estava fazendo uma palestra e eu fui fui um fã de um grande ídolo da música mundial, que foi o Elvis Presley. Uhum, sim. Né? E ele foi uma pessoa muito oprimida e deprimida pelas drogas que ele usou, né? Acabou a vida dele muito cedo, e outros tantos artistas, né, que provam que essa associação que a gente fez é errada, mata mesmo, destrói o ser humano. A gente teve aquela última ali, a Amy Winehouse, ali, que foi postado realmente como ela ficou, né, até o final da vida, e foi uma coisa assim extremamente rápida, né, foi vapt-vupt, ela iniciou nas drogas e logo ela veio a falecer. Então ela não chegou a atingir o auge, né, ela poderia estar fazendo muita coisa. A drogadição é considerada uma doença?
Na realidade, a drogadição, ela gera uma doença que é a dependência, gera dependência. Dependência química é a doença. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença, a medicina chama de transtorno mental, devido ao uso de substância psicoativa. Daí a Organização Mundial de Saúde já classificou o CID da doença, causado pelo álcool e as drogas, né, do F10 até o F19. Então é considerado doença, tanto que quando a pessoa não tem mais condições de trabalhar, que ela se afasta do trabalho devido ao uso do álcool e das drogas, se ela tem qualidade de segurado, ela pode buscar no INSS, né, um auxílio-doença, e é considerado, ele recebe auxílio-doença porque pela medicina é uma doença. Transtornos mental devido ao uso de substância psicoativa. Não só o transtorno devido ao uso, mas também devido à falta. Muitas vezes que as crises de abstinência são altamente depressivas, né? Sim. E também deixa ele, muitas vezes, em pânico, né? Principalmente nos momentos de crise de abstinência, que é o pior de tudo. É pior do que quando ele usa. Acho que foi no século XIX que ela já foi considerada como doença. Né? Exatamente. Gisele, quando tu quiser colocar alguma coisa, seu Bonifácio vai só ele falar, pelo que eu percebi. Ele fala. Né? Sim, porque ele domina, né? Então a gente não precisa nem... Não, é bem assim. A doença começa a se desencadear por qual motivo? Familiar, genético, hereditário? Tá. Na verdade, a gente pode pensar num aglomerado de motivos, de fatores, de problemas, né? Pensa-se desde as questões sociais, as questões biológicas, as questões psíquicas, os seus problemas relacionados ao mundo do trabalho. Então, é um aglomerado de fatores que a gente pode vir a identificar mais tarde. Hoje, o dependente químico, ele chega na doença não necessariamente sabendo ou consciente, fazendo o processo de raciocínio quanto à sua doença. Sim, eu vou virar um drogado. Eu vou virar um drogado. No entanto, que ele nega no início da sua dependência, sempre tem o processo de negação, né? E ele está associado a algum fator externo ou interno, quando são os riscos biológicos. Posso interagir? Sim, com certeza. Então, assim, um dos fatores também, tu falaste, né, fator genético, isso é real, constatado pela medicina, e a gente na prática constata que isso é uma realidade. Basta a gente buscar o histórico familiar, que tu vai ver que tem, na árvore genealógica dele, tem muitas pessoas que fizeram uso de substância psicoativa. Que é o que a gente chama de predisposição genética. Predisposição genética. E aquilo que tu falou, é uma droga milenar, que essa predisposição genética vem passando de geração em geração. Só que não existe assim um exame para constatar quem tem a predisposição genética. Não existe. Então a pessoa só vai saber que ele tem a predisposição se ela fizer uso da primeira vez e não conseguir parar mais de se tornar um dependente químico. Aí a gente sabe que realmente, olhando a história da família dele, ele é um predisposto, né? Então o fator genético existe sim. A medicina, inclusive, chega a dizer que 70% dos dependentes químicos têm a predisposição genética. E a gente não acha que não foge muito disso mesmo pela prática, né? Que a gente trabalha todos os dias com eles há muitos anos e no corpo a corpo e busca sempre essas informações da genealogia deles, e a gente realmente constata que é uma verdade, né? Que existe a predisposição genética mesmo. E é importante entender que quando a gente fala dos fatores sociais, nós não estamos falando daquelas pessoas em vulnerabilidade social em função da sua vida cultural, financeira. Nós estamos falando em sociedade no geral, né? Hoje a dependência química não atinge somente aquele menos favorecido, mas está em todos os lares, né? Como estávamos falando antes. Quando se faz uma comemoração, automaticamente se recorre a um tipo de substância, né? Que hoje é o álcool, que é uma substância lícita. Tem os ilícitos, tem os lícitos, que isso a gente consegue comercializar, né? Daqui a pouco entramos na questão da comercialização do uso recreativo da maconha, né? Que alguns países já têm isso aberto.
Mas é uma forma das... Pela pesquisa que eu fiz no Uruguai, que foi aberta, aumentou muito o número de usuários. Sim. E esses usuários, muitas vezes, eles estão traficando e se usando como usuários. E ali vai aumentando os riscos de outros entrarem no mundo da droga. Em pouco tempo, vocês vão ver também o aumento do custo do governo do Uruguai, dos cofres públicos, para tratar os doentes da maconha. Porque a maconha é uma droga que causa dependência química. Dependência química é uma doença, como acabamos de falar há pouco. E gradativa também. Ela é uma doença gradativa. Na verdade, ela é uma porta de entrada, né? Uma das portas de entrada. Foram vários países que liberaram a maconha e outras drogas também e tiveram que rever suas posições, porque o custo para tratar o dependente químico doente depois era muito alto dos cofres públicos. E tiveram que rever e voltar atrás e criar leis para combater. Quer dizer que o imposto colocado em cima daquilo que antes era gratuito para o governo, no caso não entrava nada de venda, né, não vai cobrir aquilo que vai ser gasto com saúde. Com a saúde. Com saúde mental, que hoje a saúde mental ela é muito cara, né? Agora, se nós falarmos do problema da droga no Brasil, principalmente o crack, que como tu falou, quando se fala em epidemia, praticamente a gente logo já pensa no crack, que é a droga mais usada hoje no nosso país e é o campeão em uso de crack, é o Brasil. E dentro do Brasil, o Rio Grande do Sul é campeão. Em função do valor também, né? Exatamente. Agora, o que se fez até hoje para combater o uso do crack? Se faz combate e repressão ao tráfico, mas não se tem uma política pública para combater o uso. Então precisa se combater o uso, porque se não tem quem comprar, não tem para quem vender, o tráfico acaba também. Então precisa se fazer medidas, né, leis, né, que combate o uso da droga. Exatamente, porque se não tiver oferta, não vai haver procura. Exatamente, porque a gente não pode pensar também só no problema social e da doença que causa. O problema da violência, que está ligado ao uso do crack, principalmente. Que é uma droga terrível, né? Que ela é uma droga que causa um efeito muito rápido no sistema nervoso central e logo após que passa o efeito, a pessoa entra em uma depressão tão alta que ela acaba fazendo qualquer coisa para obter a droga de novo, para aliviar o estado depressivo que ele se encontra. Toda forma de uso de substâncias psicoativas levam à drogadição? Não necessariamente vão levar ao risco. Se a gente for pensar naquele que vai desenvolver a doença, né, entendo que a tua pergunta seja no nível de a fase experimental? Também, mas existem substâncias psicoativas que são legais. Por exemplo, a medicação. Que são prescrições médicas. Há-se um risco muito grande. Temos um risco muito grande da dependência, sim, inclusive na medicação. E isso já chegou para nós, pessoas dependentes de medicação. Nós não podemos pensar em substâncias psicoativas somente, né, se pensa na maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas. Não. Nós temos a questão da medicação, do álcool, que é do cigarro. aceita socialmente. Que são aceitos socialmente, mas leva, sim, à dependência. Porque a droga torna-se remédio quando é disponível como prescrição remédica. Exatamente. Né? É por isso que eu sou contra, por exemplo, a liberação geral da maconha para uso, inclusive até recreativo. Eu sou a favor do uso de qualquer substância psicoativa, seja ela da maconha ou qualquer outro tipo de droga, desde que seja para tratar um tipo de doença específica, não para uso recreativo. O que está se fazendo é banalizar, entendeu? Sim. Liberar à vontade para as pessoas que não precisam. A justificativa é que a maconha é remédio. Realmente é. Não, é. Para alguns tipos de doença. Exatamente, ela é. Mas não para se a pessoa não está doente, por que ela vai usar? É como a morfina. Exatamente. Né? A morfina nós não compramos na farmácia. Uma outra coisa na pergunta que fizesse. Uso para estados terminais, né? Para aguentar, suportar a dor. Isso. Não de uso recreativo. É só para alívio. A morfina, por exemplo, para quem tem um tumor cancerígeno, ela não cura o tumor. Ela simplesmente alivia a dor. Assim, ela neutraliza o sistema nervoso no neurotransmissor, né, que está causando a dor lá para avisar que tem um problema lá. Da mesma forma é o estudo da extração do óleo da maconha.
que ele é um tratamento para combate de dor, para alívio. Além de ser também um broncodilatador, né? Uma pessoa que tem uma crise de asma, assim, no caso... Também, por exemplo... Nós podemos usar outras medicações que... a asma também leva à morte, né? No caso, se tu não tiver medicação em casa, etc e tal. Ela leva à morte porque ela normalmente obstrui as vias respiratórias, né? E às vezes tem alguma dessas medicações, como o antitussígeno, por exemplo, o xarope, que contém a codeína, que é uma substância extraída da papoula, que ela faz com que dilata os broncos respiratórios para desobstruir. Né? Esse é o efeito dessa droga. Ela é psicoativa, mas ela trabalha, né, para fazer dessa função. Nisso eu sou a favor. Agora, naquilo que tu perguntou há pouco para a Gisele sobre a questão toda substância psicoativa pode levar à dependência química. Isso é muito relativo, porque nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, e nenhum é igual ao outro, metabolismo diferente. Então as drogas, elas agem no metabolismo de cada um conforme o metabolismo de cada um. Da mesma família pode ter dois que vão fazer o uso da mesma substância, um pode desencadear a dependência e outro não. Então isso é muito, muito relativo. A mesma coisa é tratar um dependente químico. Tu não pode achar que uma metodologia vale para todos. Não é bem assim, entendeu? Então tu tem que... É muito melindroso isso aí, entendeu? É bastante, né? Por exemplo, qual a diferença entre... São substâncias psicoativas, né? Elas nos causam uma disfunção, podemos dizer, naquilo que estava até então, né? Pode-se sim. Poderá vir a causar uma dependência. E até pela questão da não é critério, não é regra, né? Via de regra, faz uso contínuo de uma medicação, via de regra, faz uso contínuo de uma substância, não necessariamente, por via de regra, vai causar uma dependência, mas poderá. Eu conheço pessoas que foram usuário de droga ilícita por muitos anos e nunca se tornou dependente. Isso não é regra, não dá para te falar, olha... Não é por via de regra. É melhor que não use. Porque de repente o cara pode ter uma predisposição e não virar sabe, né? E não sabe vir um dependente. O melhor é não fazer o uso, né? Mas não é uma regra geral dizer que uma substância psicoativa pode causar dependência. Uma pesquisa feita pela ONU, faz alguns anos já, diz que mais de 90% da população mundial já fez uso de algum tipo de substância psicoativa. E nem todos se tornaram dependente químico. Entendeu? Então isso varia de acordo com o metabolismo de cada pessoa. Como a gente pode desmistificar a drogadição? Porque pelo que eu vejo, muitas famílias, elas têm algum drogado, adicto, né, na família. Eu conheço muitas pessoas drogadas e pessoas que estão limpas há muito tempo. Graças a Deus, eu também consegui ajudar muitas pessoas nesse ponto, de ir atrás, de ir lá na vila buscar, né? Tem essa... que a gente não espalha, mas na verdade é isso, né? Nós temos isso, a família tem o doente, mas ela não quer internar, porque a sociedade vai saber. E isso é sinônimo de desconhecimento, falta de conhecimento. Ele é estigmatizado, ele é considerado sem vergonha, falta de caráter, denigre a família, né? Então, o que fazer nesse caso? O senhor quer falar da questão do aporte social, que na verdade a gente tem que pensar na questão que hoje a sociedade não aceita, por causa da cultura, essa tradição que a gente tem, que é milenar, de fazer uso de substância psicoativa. Por exemplo, para convencer uma pessoa que ele está doente, o dependente químico, o pior de todos é o alcoolista. Porque é uma droga social. Todo mundo bebe na festa, e muitas vezes a própria família todos bebem, mas ele é um dependente. Ou ele só é o dependente. Mas tu também bebe, o outro também bebe. Ele não tem, por causa dessa cultura que a gente tem, essa triste cultura que a gente tem. Mas tem uma passagem bíblica, vou citar uma passagem bíblica aqui que diz assim: Deus fala com o profeta Oséias. Ele diz: olha, Oséias estava muito triste pelo fato do povo estar sofrendo
alguns revés na sociedade, como nós estamos sofrendo hoje com o crack. E Deus fala com Osés, diz, olha Osés, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A mesma coisa e as drogas nos dias de hoje, não foge muito daquela época. E ele diz assim, porque não tem quem ensine. A sociedade está vivendo, está sendo destruída pelas drogas por falta de conhecimento. Quando chega a dependência química, se instala a dependência química no lar, ninguém sabe o que vai fazer. Falta de conhecimento. Então o que se precisa fazer? É criar políticas públicas para combate ao uso de droga, trazer informação, muita informação sobre o que é a dependência química, quais os tipos de droga que causam a dependência química, quais as pessoas que são sujeitas a desenvolver a doença, a dependência química. A cultura no nosso lar, que nós criamos os nossos filhos jogando fumaça de cigarro nas narinas dos nossos filhos. Tem mães que fumam com o filho no ventre, sufoca o filho lá dentro, a criança já nasce com uma série de problemas respiratórios. Entendeu? Isso é drogadição. O fato da gente fazer um churrasco em casa e convidar bastante gente a dar gargalhada e sorrir, as crianças pensam, isso é que é felicidade. Beber é bom. E o que é beber? É se drogar. A droga é a droga que mais mata. Desculpe. O álcool é a droga que mais mata no mundo. Ela mata mais do que todas as outras drogas juntos. E as pessoas não têm essa consciência, elas não sabem disso. Então é falta de conhecimento. O cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas na nicotina do cigarro, que já vem escrito na própria carteira do cigarro, as pessoas ignoram isso. Nunca procuraram saber os males que o cigarro causa. Nunca procuraram saber os males que a bebida causa. Né? Se tu perguntar para um usuário de crack hoje, pergunta qual é a composição da pedra do crack, ele não sabe que lá dentro tem, além do lixo da cocaína, tem ácido sulfúrico, ácido bórico, querosene ou gasolina, bicarbonato de sódio, né? Muitas vezes até pó de lâmpada fluorescente, que é um metal pesado, né? Que acaba obstruindo as vias respiratórias dele, por isso que ele fica com muita tosse, aquela coisa toda. E sem pensar também que ele vai ficar com sequela pro resto da vida, tanto no sistema nervoso central como no organismo dele. Essas drogas pós-modernas que está na nossa sociedade aí, ela é altamente destrutiva. E as pessoas não têm conhecimento de causa. E assim, nós que somos um grãozinho de areia na ponta do iceberg, a gente tem pouco recurso para poder levar o conhecimento para as pessoas, porque não se tem respaldo. Quem deveria ajudar mais, eu não quero aqui culpar o poder público, mas precisa se criar política no nosso município para combater o uso de droga e levar conhecimento para as pessoas, principalmente porque começa dentro da casa, começa no lar. Começa pelo cigarro, começa pela bebida. Os pais não têm moral para cobrar os filhos quando eles vão para as drogas. Entendeu? E hoje, para a infelicidade nossa, se tu for na Fazenda Esperança hoje, tu vai ver que nós temos 54 pessoas lá dentro, na ala masculina, e 80% deles são pais, que deveriam estar aqui trabalhando, sustentando os filhos, sendo exemplo, educando o filho, sendo referência para o filho, encaminhando o filho, está lá dentro, o filho vai visitar ele lá porque é usuário de crack. Então nós estamos vivendo um momento terrível que a sociedade nem sabe disso muitas vezes. A idade desse porque a gente passa por cima do problema. É uma faixa etária de 14 até 60 anos, 70 anos. Porque a gente trabalha com alcoolista e já tratei de o álcool já pega pessoas mais velhas idade também, né? Mas eu já tratei de avô lá com 60 e poucos anos, usuário de crack. Porque hoje tem, nos grandes centros, aqui até não é tanto, não é muito, mas nos grandes centros hoje, o que o traficante fez? Tem muitas pessoas que não se prepararam para a aposentadoria. A maioria, no passado, eles por não ter se preparado para a aposentadoria, acabam indo para o bar, jogar uma carta e acabava se tornando um alcoólatra. E durava pouco tempo nele. E hoje o traficante está levando para o aposentado, que muitas vezes ele fica depressivo, frustrado, porque ele aposentou, não se preparou, e ele pensa que ele já não tem mais utilidade para nada. E entra em estado depressivo. E o traficante, ele sabe disso, que ele vai lá, oferece uma pedra de crack, o cara fica para cima naquele momento e acha que aquilo é a solução. Acaba sendo um dependente químico, um idoso dependente químico. Gisele, como é que a família pode identificar que o filho dele está se envolvendo com drogas?
Na verdade, a gente tem que trabalhar isso desde muito cedo, né? A questão dos horários, do limite, principalmente limite. Essa é uma frase que eu sempre uso. Aonde é que está o limite? Até onde vai o limite, principalmente dos jovens? Os jovens, a gente tem por característica a questão dos horários, a responsabilidade com a escola, olhos, né, mais vermelhos, caídos, sonolento, desleixado, desdeixado de si. Se nós hoje pensarmos num adolescente de 14, 15, 16 anos, que frequenta a escola, né, com uma frequência certa na escola, a questão desta frequência escolar também diz muitas coisas. Ah, meu filho não está indo para a escola, meu filho está chegando muito tarde em casa, muito de madrugada, sai com os amigos, volta preguiçoso, perdeu o vocabulário, porque uma das questões, principalmente da juventude, com o uso da maconha, é a morte dos neurônios, né? Que ele acaba perdendo o vocabulário, começa a entrar nas gírias, sumiço de algumas coisas, ou aparecimento. Apareceu um tênis muito caro, meu amigo me deu. São indícios principalmente para os jovens. Já ali para uma certa idade, pensamos, um jovem adulto, a questão do emprego, do desemprego, do manter-se sim ou não com os seus vínculos familiares, vínculos empregatícios, organização das suas coisas. Pode estar identificando a questão do uso exagerado de drogas, de álcool, principalmente. E normalmente quando ele começa a usar droga, ele muda toda a rotina dele, né? Muda a questão dos horários, dos amigos. E começa a perder aula, não vai mais, ou começa as notas começam a baixar no colégio. Aquilo que a Gisele falou agora há pouco, às vezes sai com uma roupa e volta com outra, mais inferior, é porque ele trocou por drogas, né? Então tem uma série de questões. A troca também da noite pelo dia, às vezes ele fica na noite fora, aí ficou 3 dias fora, estava na casa dos amigos, os pais precisam saber com quem os amigos andam, com que amigos que eles andam, aonde que eles foram, o que eles fizeram. Mas aí vamos combinar, né, que uma criança de 13, que para mim 13, 14 anos ainda é uma criança, né? Está na puberdade, na verdade. Está formando a sua personalidade. Não entro nem na adolescência. Liberdade esses pais estão dando a ele para ele voltar a hora que quer, né? Voltamos bem para a questão social e cultural, né? Então a criança ela sempre tem que ter regras. A partir do momento que tu não tem regras, que tu não impõe limite, ela não se entende amada. Mas Silvana, isso hoje está cada vez mais cedo, essa falta de limites e de regramentos dentro do lar. Muito simples. Uma criança de 2 anos hoje já comanda as rédeas da casa. Com 13 anos, ela vai se identificar como alguém independente. Alguém independente para tudo. Inclusive para esse sentido na liberdade de sair e voltar como bem entende. Tem casos que os pais nem imaginam que os filhos fazem, mas tem casos que os pais permitiram que isso acontecesse. E quando a Gisele fala da questão do limite aqui também, existe também um problema que é a falta de diálogo com os filhos hoje. Né? E que tipo de diálogo, quando os pais têm um diálogo com o filho, que tipo de diálogo, e qual é a qualidade do diálogo que ele tem? Que tipo de conhecimento, por exemplo, até na questão das drogas. O que ele pode falar para um filho sobre as drogas? Que tipo de exemplo ele pode citar para os filhos? Né? O que é a droga? O que a droga causa? Nós temos várias pessoas que estavam, por exemplo, tem ali interno, gente que teve que trancar a faculdade por causa das drogas. Tinha um bom emprego, saiu do emprego por causa das drogas. Não são pessoas culturalmente pobres. Né? Então essa é uma questão. Um certo nível de conhecimento. E um outro problema gravíssimo que está na nossa sociedade é o problema das redes sociais. Os filhos, o pai dá um celular, nem tem um pai que não dá um celular para o filho, porque se ele não der um celular para o filho, vai ter briga, vai ter um conflito muito grande com o filho. E muitas vezes ele dá o celular para o filho e não estabelece limite, como a Gisele falou. Deixa ele à vontade. E hoje tem assim, a gente não chama mais, por causa do celular, a gente não fala mais em família. A gente fala família. Cada um no seu quadrado com o celular lá. E não existe mais diálogo. Eu tenho a minha enteada, agora ela vai fazer 14 anos no final do mês. E ela disse assim, na casa dela, né, na casa da mãe dela, no caso, ela tem televisão no quarto, tudo.
né? E no quarto dela, lá em casa, não tem televisão. Se eu contar que eu vou ter televisão no quarto? Eu nunca. Todo mundo assistia na sala. Ela disse, por quê? Eu disse, por quê? Porque é bom assistir um filme e debater sobre ele. A gente tem um que programa em conversar, família, que hoje né? São raras as famílias. Então, Família. a gente tem... A família. Né? Ela está lá em casa, ela tem horário para almoço, ela tem horário para banho, escovou o dente, fez isso, fez aquilo. Eu tenho que assumir o papel de mãe também quando ela está lá em casa, né? Não tem como, não. A questão do cuidado, a questão do amor, do afeto, o vínculo. E a gente tem essa proximidade muito grande, né? Isso é bom. Eu conheço ela desde os 7 e eu consegui fazer muita coisa por ela. O que eu coloco, a partir do momento que a mulher teve que trabalhar fora, isso piorou bastante, né? É verdade. Porque enquanto a mulher estava em casa, ela colocava o limite, ela colocava o filho, nós teríamos que ter escola em tempo integral. Porque essa coisa dele não poder trabalhar, dele não poder ir. Mais não ou poder menos, aquilo. daí eu trago outro contraponto. Porque hoje, se a gente for pensar como é que está desenvolvendo o mundo, se não fica só para um e menos para o outro. A escola em tempo integral tem que saber delimitar bem os papéis. Com a sociedade correndo, fica sempre para alguém todas as responsabilidades. Eu trabalho na área social, né? Então, o que a gente tem observado também? Fica às vezes para a escola educar, alfabetizar, alimentar. E em alguns momentos buscar o vestir. Então as famílias também, muitas vezes, lavaram as mãos. Às vezes essa mulher, para dar uma qualidade de vida para esses filhos, precisou ir trabalhar, e esses filhos reconheceram isso, e foram filhos dentro dos limites, dos padrões da normalidade, se podemos usar esse termo. Então, aquela família do programa de margarina, né, da propaganda de margarina, Sim. a gente acabou perdendo. Ele não existe mais. Ele seria importante? Daqui a pouco sim, seria importante aquela família do programa da propaganda de margarina, né? Os pais, os filhos. Mas a sociedade está muito mais à frente disso. O problema, sabe o que é? O problema é a gente ficou muito materialista. Sim. Até pelo avanço da tecnologia. E Então, individualista. individualista. A gente está correndo muito atrás dessa velocidade tecnológica que existe hoje. Hoje tem um celular, amanhã já não presta mais, eu tenho que comprar outro. Então o custo de vida se tornou muito caro. Mas eu sou assim, ó, eu não sou machista. Não sou. Mas eu acho que a mulher deveria ser remunerada em casa. Eu concordo. Sim, porque ela Remunerada para fazer o trabalho de muito em casa. E pagar o INSS dela para fazer o trabalho de casa. Ela deveria ser assalariada para cuidar dos filhos. Porque a mulher só teve que sair para poder dar uma qualidade de vida melhor. para poder equilibrar, né? Equilibrar o orçamento da família mensal. Exatamente. Por que não pagar um salário para ela? A partir de que uma prostituta tem um salário de 2.000, né, que foi instituído até em função da Copa lá, teve aulas de inglês, teve etc. Nada contra a profissão delas. É uma profissão. Só que além delas receberem esses 2.000 nossos, elas ainda cobram para fazer um programa. Certo? A minha formação é pedagógica, tá? Eu lecionei durante 12 anos. Tá muito fora o meu pensamento de que às vezes sobra para a escola? Olha, até colo a gente dá. Até O que é ser mais nobre? banho. É ser mais nobre. Banho, identificar abusos, é tudo. Desemboca na escola. Crianças que chegam antes da aula, tu tem que mandar para o refeitório para ele poder comer. Para poder aprender, porque senão ele não vai aprender. Porque de barriga vazia ninguém aprende. Porque eu sempre fui professora de periferia, né? Vamos então pensar que tudo iniciou lá nos problemas sociais. Que a mulher não está em casa por um problema social. Eu acho que o marco principal do seio da família é a mulher. E ela foi removida desse
esse marco do seio da família. É ela que agrega na família. Exatamente. Não adianta querer dar esse papel para o homem, porque ele não funciona dessa forma. Porque se o homem, até para poder, ele não sabe que ele é a filha, quem sabe ele não ensaiou a não, maternagem, quem sabe ele não sabe, é a mãe. ele até vai, né, até um certo limite, até ali ele consegue. E a nobreza de uma mãe não tem preço, sabe? Ser mãe, eu acho que não tem nenhuma profissão mais nobre do que ser mãe. E que ser uma mãe educadora, uma mãe que não diz assim, olha, eu estou educando meu filho para não perder ele para as drogas, para não perder ele para o desequilíbrio social, para ser um cidadão de bem na sociedade. Encaminhar ele, isso não existe mais. Agora, quando eu falei aqui sobre a questão, por que não assalariar a mulher? Hoje nós tivemos essa estatística, por último agora, com essa troca de governo aí, que nós tínhamos mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Então traz a mulher para dentro de casa, remunera ela e bota esses homens que estão desempregados a trabalhar, até para poder sustentar a casa. Exatamente. Porque precisa, a criança ela fica desorientada sem a mãe, sem o pai. Ela fica vulnerável sem a mãe, sem o pai. Muitas vezes sozinha em casa. Sozinha, porque uma presa fácil para ser aliciada por um bandido, um marginal, um traficante. E para desencaminhar ele, entendeu? E até é importante os pais darem mais tempo para os filhos, porque se os pais não derem tempo para os filhos, alguém vai dar. Vai ser a pior pessoa. Exatamente. E quando eu estava falando sobre a questão da rede social, não é só o filho dar um celular para o filho, porque tem mães também hoje que nem dão atenção mais para o filho por causa da rede social. Que passa o tempo todo ali, né? Sai do emprego e está ali, no celular depois, e o filho não dá nem... E se o filho falar qualquer coisa, é capaz ainda de dar um grito e raiar com o filho, na hora que o filho está precisando de um diálogo, está precisando de um carinho, de um afeto, né? É terrível. O mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos caminhando para o pior. O tratamento dentro da Fazenda Esperança, existem medicações? Depende da prescrição médica, né? Trabalhamos num programa terapêutico de 9 a 12 meses. É feito um plano de acompanhamento para este, então, interno, né? Residente. Esses residentes todos passam por uma consulta médica, clínica, onde vai fazer uma bateria de exames a fim de averiguar como é que está a sua situação de saúde. Porque muito raras são as vezes que se diz não tem vaga, ou não vamos dar conta deste ou outro paciente, né? Se for por prescrição médica, a medicação, certamente não se opõe à prescrição médica. Tenta-se trabalhar, né, a nível da desintoxicação, principalmente. Também, né, cuidados mais básicos, né, a questão de água, chás, atividades, para poder estar fazendo o processo de desintoxicação. E também as terapias, que são terapias de recompensa do sistema nervoso central, que são aquelas que amenizam as crises de abstinência, né? Então a gente sempre tem uma atividade de recompensa com ele. E elas são as mais variadas, né? Às vezes é com um trabalho com a psicóloga, um trabalho, uma laborterapia, uma academia, um esporte. Tudo isso são terapias de recompensa do sistema nervoso central, que faz parte do programa da comunidade terapêutica, das comunidades terapêuticas, porque a Fazenda Esperança é um modelo de comunidades terapêuticas que hoje existem mais de 2.000 no Brasil, né? Elas trabalham todas nesse modelo de terapias de recompensa do sistema nervoso central. Por isso tem o nome de comunidade terapêutica. Então são as mais variadas, né? Se tratasse a família e o adicto juntos? O ideal, né? E busca-se fazer isso quando ele tem família. Não os dois enquanto internos, né? Mas as famílias são, sim, chamadas para o tratamento, porque elas precisam acompanhar. Porque de nada vale ele estar ali 9, 12 meses, voltar para casa e tudo estar igual. Essa família é importante no tratamento. Eles são chamados para acompanhar este tratamento. A família já faz, a gente, no programa, né, Gisele? No programa. A gente já obriga a família a participar. Então, toda sexta-feira a família vai lá na fazenda, uma vez por mês ela participa das palestras também, e tem o grupo de apoio, que é nosso parceiro, que é o Amor Exigente, que é aqui do Dr. Nestor Feltrin, né, que é na frente da igreja, aqui, do Patne, que trabalha com as famílias. A família é tratada junto. O único problema
é que as famílias às vezes se furtam de ir. Elas não querem ir. Há uma resistência. É uma resistência. Nós temos o Al-Anon também, É por causa do conceito. Sim, o Al-Anon tem a A, também tem NA, tem vários existe uma grupos. série de grupos que as famílias são orientadas. As igrejas busquem também. um grupo, né? Exatamente, porque o NA Aquele ele que se tem identifica. a reunião fechada e uma vez por mês Tem a reunião aberta. que é para quem quiser, né? E o Pátio, que é Nível de a orientação. pastoral de apoio a toxicômano, Nova Esperança, que o Pátio, ele toda segunda-feira ele tem para as famílias ali. O problema é fazer com que as famílias, porque a família tem aquele conceito de quem precisa é ele, que é o dependente químico. A família é codependente, né? Ela sofre tanto quanto, e às vezes até mais do que o próprio dependente. É uma doença crônica. É uma doença crônica. A medicina diz que é crônica, progressiva e incurável. Isso é uma realidade. O mais triste, né? Porque a é. doença mental, ela é muito triste. É aquela coisa do NA, né? Eu frequentei muito o NA por motivos que eu não vou citar, Sim. né? Então eu frequentava muito o NA, porque senão eu vou ter que... Será que as pessoas vão saber do que eu estou falando, do porquê que eu frequentava, de por quem, Sim. no caso. Essa pessoa está limpa há 9 anos. É uma vitória. Sabe? Então, quando eu conheci, fazia 3 meses que ele tinha parado de usar crack. E a gente se envolveu, eu não sabia o que era droga. E eu simplesmente entreguei a chave do apartamento para ele. Essa confiança deve ter ajudado. A partir daí, a gente ficou um tempo juntos e tal, tá casado, tem filho, tudo. Mas, nesses 9 anos, eu nunca abandonei, no caso, esse amigo, porque dava uma crise, qualquer coisa, eu buscava e levava para casa. Hoje sou casada também. Meu marido apoia, né? As minhas intervenções, eu conheço outros também que só de NA, que não frequentaram fazenda. Sabe? Só aquela coisa de chegar lá imundo mesmo e dizer, eu quero ficar limpo. E conseguir isso. Então eu passei por crise de abstinência dentro de casa, né? Eu vi pessoas crescerem, se tornaram empresários, né? Tem pessoas limpas há mais de 20 e poucos anos. Realmente era uma sociedade, não eram pessoas de classe média ou de classe baixa, não, eram pessoas da sociedade que estavam ali. E o que eu queria te perguntar é uma coisa: qual é a maneira de tratar? A melhor maneira de tratar é passar a mão na cabeça? Não. Na realidade, primeiro eu quero fazer uma colocação. Puxar para a responsabilidade, né? Primeiro eu quero fazer quero pegar um gancho daquilo que tu estava falando antes. O que tu fez é o que toda a sociedade deveria fazer. Porque no momento que ele se torna doente da droga, se torna dependente químico, ele não precisa de estigmatismo, não precisa de nada. Ele precisa de alguém que apoie ele. Ele precisa de alguém que ajude ele. É o que as pessoas, por causa do preconceito, não fazem. Agora, o que tu fez para poder ajudar ele? Volto no início que eu falei, a falta do conhecimento. Tu foi buscar conhecimento de como poder ajudar ele. É isso que as pessoas têm que fazer. Existem vários grupos de apoio aí que fazem um trabalho maravilhoso e incontestável, que é o NA, o AA, o Amor Exigente, que o Pátio faz aí. O Al-Anon, né? São os grupos que têm conhecimento de causa e é ali que as pessoas têm que buscar, entendeu? Mas a maioria não vão. A gente tem uma dificuldade, até das famílias que têm pessoas internadas lá, que a gente quer que eles enquanto ele está internado lá, ele venha para o grupo para aprender a lidar com ele, para quando ele sair da fazenda, saber lidar com a situação da dependência química. Mas eles têm muita pouca vontade de ir, fica sem conhecimento e depois fica estigmatizando e cheio de preconceito. E aí vem essa resposta, né? Do responsabilizar. Porque a gente não pode tratá-lo como coitadinho. Ele está doente, mas ele precisa ser responsável. Ele tem que tomar o passo de reconhecer o quanto ele foi fraco no sentido de se deixar levar, né? De quanto foi impotente. E é muito difícil, psiquicamente falando, é muito difícil para alguém chegar e dizer, eu estou impotente, venceu todas as minhas forças. E na realidade, naquilo que tu perguntou, na pergunta que tu fizeste aqui, se tem que passar a mão na cabeça, não é nem passar a mão na cabeça e nem ser duro com o cara. Tu precisa sentar com ele com conhecimento, tu vai abrir toda uma jornada para ele ali, que ele vai entender da doença.
e ele vai pedir ajuda. Ele vai aceitar a tua ajuda. Mas só quem tem conhecimento pode fazer isso. As abordagens que a gente faz, dificilmente a gente perde alguém. A gente sempre consegue conscientizar ele que ele está doente, que ele precisa do tratamento, que ele precisa de um apoio, que ele precisa de sair, tem que sair das drogas, porque senão ele vai perder todos os valores essenciais da vida, né? E vai acabar na margem da sociedade, que é o que acontece com o dependente químico. Responsabilizar no processo do então, tratamento. A questão da abordagem é muito importante. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça nem ser duro demais. Tem que ter conhecimento para saber abordar ele e conscientizar ele. Esse é o detalhe. Porque tu ouvia a pessoa chorando e dizendo, se eu recair, tu fica comigo. Eu não. É isso mesmo. Não te conheci assim? Eu vou te ajudar. Eu sou muito curta e grossa. Ao mesmo tempo, eu recebo na minha casa, eu sei que a gente está passando da hora do programa, mas assim, eu recebi na minha casa essa semana, já pela 3ª vez, uma moça que ela é drogada, ela também frequentava NA na mesma época que eu me coloquei como adicta, para poder participar realmente de tudo. Porque tem os acampamentos, tem os fóruns, tem, né? Tinha também painéis que eles apresentavam na fazenda, uma época. Então, ela já chegou lá em casa, já dei banho, já maquiei, já dei roupa, tudo. Mas ela estava limpa até esses tempos. Voltou para casa da mãe, pelo conforto. Chegou lá em casa anteontem, totalmente imunda, em crise de abstinência. A minha vontade era bater nela. Mas que nada ia adiantar. Não resolve. Não ia adiantar. E ela queria, nem que fosse R$2, porque eu quero. Se eu preciso usar, eu quero usar. E é verdade. Isso é uma realidade. Eu preciso. O tamanho do sofrimento, né? Isso é então, crise de abstinência. Como eu não tinha, né? Eu tinha R$2, R$3 ali, eu dei para ela. E depois eu me desesperei, porque eu fui conivente com aquilo. Porque eu fui cúmplice. Eu liguei para o meu marido chorando, dizendo assim, eu não sei o que fazer com ela, eu não consigo ajudá-la. Sabe, eu não me senti muito impotente. Normalmente, provavelmente é usar de crack, é que essas crises dá para usar de crack. Né? Na realidade, o que tu fez foi, naquele momento, o que tu podia fazer para poder aliviar o sofrimento. Aliviar o sofrimento dela e o teu naquele momento. Eu só tirei a bebida que ela tinha de tomar uma Coca-Cola. Só que o dependente químico, o dependente de crack é o seguinte, ele pega isso aí como, por exemplo, se tu fez hoje, como amanhã ele vai de novo. Né? Ele vai de novo fazer a mesma coisa contigo. Isso chama-se uma manipulação, entendeu? Ele sabe, eu não dou dinheiro para ninguém. Não, o que eu estou pensando em fazer, que eu acho que é o correto, na próxima vez que ela for lá, eu vou chamar o SAMU. Se eles... Nem sempre eles têm por hábito, né? E o SAMU... A pessoa com crise de abstinência por causa de drogas. Compulsória. Na realidade... A internação compulsória parte o formulário do CAPS ou do CAISME, leva-se até a defensoria, onde eles abrem uma ação, né? Abrem um processo. A promotoria... Então, se ela é de menor, vai para a promotoria. Se for de maior, é defensoria. Isso. Ela tem tudo para ser tudo na vida. E se tu chegar para ela e dizer assim, olha, nós já conversei com o pessoal de uma instituição que trata do teu caso. Eles odeiam, ela odeia a fazenda. Paciência, né? Tem pessoas que se adaptam sim ou não no processo residencial fechado. Porque assim... Por quê? Porque tem regras, né? Tem regras. Tem regras. E enquanto eles estão na droga, eles estão desregrados. Na realidade, se tu chamar o SAMU, o que o SAMU vai fazer? Vai pegar, vai conduzir até o hospital, eles vão atender ou não, né? E se atender dali 24 horas, de repente está saindo, ou às vezes fica até 30 dias, encaminhado muitas vezes o CAPS pede mais tempo. Mais tempo, e depois vai voltar a usar droga. Não existe aqui fora... Ela ficou limpa 2 meses, ela me disse, tu foi para onde? Para casa da minha mãe, porque lá tem tudo de bom, né? Todo conforto e tal. E tu voltou para esse lixo, por quê? Porque ele me trocou por outra. Até a falta da família, né, de conhecimento da família, permitiu que isso acontecesse. As fazendas, as comunidades terapêuticas, é o que está dando conta do recado. É as que estão conseguindo recuperar uma parcela dos dependentes de crack. Eu falo uma parcela. Não consegue recuperar todo mundo. Porque depende muito dele, depende muito da pessoa, dele querer, de aceitação. Aquilo que tu falou, muitas vezes ele não quer parar dentro de uma instituição porque tem regra, tem normas. Tem que ter.
Até no trabalho dele tem, porque na casa ele não tinha limite, e acho que na fazenda também não deve ter limite. Porque as regras deve aprender já em casa. Quando vai para o colégio sabe que vai ter regra, quando vai para a empresa sabe que vai ter regra, em qualquer lugar tem regra. Então na fazenda eles não querem. Mas assim, ainda quem está dando conta do recado é as comunidades terapêuticas. Fora isso, tem vários tipos de atendimento e tal, que são assim, é um paliativo momentâneo, mas que não recupera. Ele precisa ser afastado do meio, ele precisa ficar afastado e trabalhar na conscientização dele. Só com a medicação não adianta, porque não existe remédio para curar a dependência química. Entendeu? Existe só um paliativo. É só por hoje. Então não adianta. As comunidades terapêuticas é um tratamento de 9 a 12 meses afastado de tudo, trabalhando na conscientização dele. Tu é um doente. Tu não pode. Tu não pode. Tem pessoas que podem, mas tu não. Até que ele se conscientiza que ele é um doente, que não, muitas vezes ele tem recaídas. Não é na primeira vez que ele vai se recuperar, às vezes vai ser na segunda, na terceira, na quarta, às vezes até na 10ª vez. E nós não cansamos de receber ele até que nós conseguimos recuperar ele. Fazendo a conscientização. Mas mesmo assim, 10 anos limpo, pode haver uma recaída. Claro, a memória química nela é para a vida toda. A SAD, que a medicina chama de SAD, que é a síndrome de abstinência demorada. Até com 10 anos pode recair, ou até mais. Né? Exato. Eu já vi casos. É uma doença que não tem cura. Né? Ele tem que saber, ele tem que evitar, como os alcoólicos anônimos dizem, evite o primeiro gole, assim como também a primeira droga, né? O primeiro cigarro, né? A primeira fumada, ele tem que evitar, senão ele recai. Ele é um doente pro resto da vida. Pro resto da vida. Gente, contatos. Seu Bonifácio, contatos da Fazenda? O meu telefone é 99946-2131. A gente trabalha com palestras em empresas, em colégios, e a gente não cobra nada para fazer a palestra, sempre essa palestra trazendo informação e conhecimento sobre a causa, né, para que as pessoas possam multiplicar um pouco esse pouco conhecimento que a gente tem, né, para que nós possamos diminuir o índice de uso na nossa sociedade, que é muito importante. E a gente sozinho não consegue fazer. É no 4º distrito, né? 4º distrito, linha São Miguel, 4º distrito de Farroupilha. Bom, Retratos e Histórias, TV Cidade, Canal 14 da NET, agradece a presença do senhor João Bonifácio e da psicóloga Gisele Sena. Obrigada. E terminamos com um trecho da oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu adorei a conversa. Nós que agradecemos. Desculpa. O meu programa está aberto para qualquer tipo de debate sobre isso, que eu acho que é muito importante para a sociedade, para esclarecimentos, principalmente contigo também, Gisele, que é psicóloga, que trabalha lá. Então, TV Cidade, Retratos e Histórias, abertos à Fazenda Esperança, abertos ao NA, abertos ao Alanon, ao Pátina também, né? Retratos e Histórias, sempre com temas interessantes e polêmicos. Retratos e Histórias agradece a todos, e sem esquecer do maravilhoso Elton Rocha, que dá esse up no meu cabelo todo dia. Beijo no coração e até o próximo Retratos e Histórias. Retratos e Histórias recebe hoje o senhor João Bonifácio, fundador e presidente da comunidade terapêutica Fazenda... Tá.